Bom, pessoal, mais uma videoaula do cálculo 3. E agora a gente vai começar falando sobre concavidade de função. Na última videoaula a gente viu o teorema do valor médio e um bocado de aplicações que a gente pode concluir, um bocado de consequências decorrentes do teorema do valor médio. Tá? A gente estudou a questão da uma função ser crescente, como inferir que a função é crescente conhecendo o sinal da sua derivada. Então, se eu tenho uma função diferenciável em um intervalo e a derivada dela é maior do que zero naquele intervalo, a gente pode garantir que ela é crescente dentro daquele intervalo. O mesmo se a derivada da função é menor que zero em um dado intervalo aberto, a função é decrescente dentro daquele intervalo. Tá? E agora a gente vai para o que a segunda derivada pode quais informações a gente pode obter da função conhecendo a sua segunda derivada. Tá bom? Primeiro a gente vai começar com o conceito de concavidade de uma função que a gente já falou antes. A gente inclusive já fez alguns exercícios em aula que envolvia a concavidade da função. Tá? Dessa vez eu vou escrever a definição de concavidade, o que é uma função ser côncava para cima ou para baixo. Né? Então, suponha que eu tenho uma função diferenciável em um intervalo aberto AB. A gente vai dizer que o gráfico dessa função é côncavo para cima, ou que essa função é côncava para cima nesse intervalo AB, se dado qualquer ponto desse intervalo x0, eu tenho que f de x é maior ou igual do que f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Quem é essa expressão? F de x0 mais f' de x0 multiplica x menos x0. É a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0, f de x0. Tá? Então o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha função é côncava para cima se dado qualquer ponto desse intervalo. A gente está falando com relação a um dado intervalo, né? Intervalo aberto AB. Ela vai ser côncava para cima nesse intervalo, ou o gráfico dela vai ser côncavo para cima nesse intervalo. Se dado qualquer ponto x0, quando eu olhar para a reta tangente ao gráfico nesse ponto, a gente tem que o gráfico da função está sempre acima da reta tangente. Tá? Em outras palavras, f de x é maior do que f de x0 mais f' de x0, x menos x0 para todo x entre A e B. Tá bom? Então aqui eu fixei a reta tangente ao gráfico no ponto x0, f de x0, e para cada x, eu tenho que o valor da função f de x está acima do valor da reta tangente. Tá bom? Do mesmo modo, a função é dita côncava para baixo se o gráfico está abaixo, ou seja, dado x0 em A e B, eu vou olhar para a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto e para cada x no intervalo AB, f de x está abaixo, ou seja, f de x é menor ou igual do que o valor na reta tangente. Então, dado um x aqui, eu olho para o f de x, que é menor do que o valor do x está na reta tangente, que é o valor da reta tangente a um dado ponto x0. Isso para qualquer x0, nesse intervalo. Tá? Então, com isso a gente tem a definição de côncavo para cima, ou função côncava para cima, e côncavo para baixo, nesse intervalo. Tá bom? Exemplo, a minha função x quadrado é côncava para cima em toda reta. Tá? De fato, dado qualquer x0, número real, a gente tem que x ao quadrado é maior ou igual do que x0 ao quadrado mais 2x0, que é a derivada da função no ponto x0, que multiplica x menos x0. Como é que a gente sabe disso? Porque passando isso aqui para o outro lado, a gente fica com x ao quadrado menos 2x0x mais 2x0 ao quadrado. Não, desculpa, mais x0 ao quadrado, porque vai ficar x0 ao quadrado menos 2x0 ao quadrado. Fica 2x0 ao quadrado, quando passar com o sinal de mais. Tá? Isso aqui passa com x0 ao quadrado. E quem é x ao quadrado menos 2x0x mais x0 ao quadrado é exatamente x menos x0 ao quadrado. E isso a gente sabe que é maior ou igual que zero. Portanto, x ao quadrado é maior ou igual do que essa expressão aqui. Tá? Então, a função x quadrado, ela é sempre côncava para cima. A gente acabou de provar isso. De uma maneira mais direta, a gente tem o teste de concavidade.
Se a gente assumir que a minha função é duas vezes diferenciável em um dado intervalo aberto AB, se f duas linhas de x é sempre maior do que zero em AB, então essa minha função é côncava para cima, nesse intervalo. Se for menor que zero, ela vai ser côncava para baixo. Como é que a gente prova isso? Tá? Então, o que a gente tem que mostrar é essa propriedade aqui. Que isso ocorre ou que isso ocorre em cada uma das hipóteses. Então, vamos olhar para essa primeira. Tá? A gente vai supor que a segunda derivada da função é sempre maior do que zero em um dado intervalo AB. Eu tenho uma função duas vezes diferenciável em um intervalo aberto. A gente está assumindo que a segunda derivada dela é sempre positiva nesse intervalo. Tá? Aí eu fixo um ponto x0 pertencente a AB qualquer. Tá? Eu não faço nenhuma hipótese sobre x0, exceto que ele está no intervalo. Eu sei que a segunda derivada é maior que zero para todo mundo em AB, tá bom? Aí eu vou pegar um x pertencente a AB e eu suponho inicialmente que eu pego um x maior que x0. Tá? Eu quero mostrar, no caso de f2' ser maior que zero, eu quero mostrar que o f de x está acima da reta tangente. Tá? Que o gráfico da função está acima da reta tangente. Como eu peguei x maior que x0, pelo teorema do valor médio, existe um número maior que x0 e menor que x, tal que f de x menos f de x0 dividido por x menos x0 é igual a f' nesse número, em C. Tá? Existe um Czinho maior que x0 e menor que x. Mas o que é que eu sei? O fato de a segunda derivada na minha função ser positiva me diz que a f' é crescente no intervalo AB. A gente já viu que se eu tenho uma função diferenciável em intervalo aberto e a derivada dela é sempre positiva, então essa minha função é crescente. Aqui, como eu estou olhando para a segunda derivada, quem é crescente é a f'. Tá? Então o fato de f' ser crescente, tá? Me diz que, como o C é maior que x0, f' de C é maior do que f' de x0. Portanto, o que é que eu tenho? Eu vou ter que f de x é igual a f de x0 mais f' de C, x menos x0. O fato da minha função f' ser crescente e do C ser maior que x0 me diz que o f' de C é maior do que o f' de x0. Portanto, o f de x, que é igual a f de x0 mais f' de C, que multiplica x menos x0, é maior do que o f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Portanto, o f de x é maior do que... O f de x está acima da reta tangente. Tá? Isso para x maior que x0. Se o x for menor que x0, vai existir um C entre x e x0, tal que f de x0 menos f de C é igual a f' de C, f de x0 menos f de x, é igual a f' de C, x0 menos x. E isso é menor do que f' de x0 e multiplica x0 menos x. Por que isso é menor? Porque, mais uma vez, f' é maior do que zero, implica que f' é crescente, e como C é maior que x e menor que x0, f' de C é menor do que f' de x0. Tá? Então, como f de x0 menos f de x é menor do que f' de x0, que multiplica x menos x0, a gente tem que o f de x vai ser maior do que f de x0 mais f' de x0, que multiplica x menos x0. Isso vale para x menor que zero, para x maior do que zero, e quando x for igual a x0, vou repetir. Isso vale para x maior que x0, para x menor que x0. Então, a gente mostrou que para x maior que x0, a minha função está acima do gráfico, o gráfico da minha função está acima da reta tangente ao ponto x0. Para x menor que x0 a mesma coisa, o gráfico da função também está acima. Para x igual a x0 vai coincidir, porque a reta tangente vai coincidir com a função. Tá? E aí a gente conclui o resultado, isso que a gente fez, conclui o resultado de que se f duas linhas é maior do que zero em um dado intervalo aberto, é porque minha função é côncava para cima naquele intervalo. Fica como exercício natural vocês verificarem o mesmo, só que quando f duas linhas é menor do que zero em um dado intervalo. Tá bom?
teste da segunda derivada ou da derivada segunda, tá? Se eu tenho uma função duas vezes diferenciável em um dado intervalo aberto a b, e f duas linhas de x é maior do que zero nesse intervalo, e x0 é um ponto crítico, então lembra, o ponto crítico é um ponto onde a função não é diferenciável ou a derivada é igual a zero. Como a minha função duas vezes diferenciável, então o intervalo era obrigatoriamente diferenciável em x0, portanto, ser um ponto crítico significa que f' de x0 é igual a zero. Tá? Então eu tenho f2 menor que zero, f' crescente. x0 ponto crítico, f' crescente em AB. x0 é ponto crítico, x0 obviamente pertence a AB. x0 ponto crítico significa que f' igual a zero. Como f' é crescente, significa dizer que f' é menor do que zero para x menor que x0 e é maior do que zero para x maior que x0. Então, ela é decrescente quando ela decresce antes de x0 e cresce depois de x0. Logo, nesse caso, a gente vai ter que x0 é um ponto de mínimo local. Analogamente, se f duas linhas é menor do que zero, em AB, a gente vai ter que a f' é decrescente, tá claro? E como x0 é um ponto crítico, significa dizer que f' de x0 é igual a zero. Como f' é decrescente, ela é maior do que zero antes do x0 e é menor do que zero depois de x0. Então ela começa crescendo até x0 e depois decresce. Ou seja, f' é maior do que zero antes e menor do que zero depois. Tá bom? Portanto, a gente vai ter um máximo local da função. Desculpem. Faltou eu falar uma coisa. Faltou eu definir ponto de inflexão, que é bem simples, tá? A gente viu o estudo de concavidades. A gente viu o que é concavidade de função dado intervalo. Então, se eu suponho que eu tenho um ponto x0, só que antes de x0 a minha função tem uma concavidade voltada para cima e depois de x0 a concavidade fica voltada para baixo. Ou ela começa com a concavidade voltada para baixo antes de x0 e em x0 ela passa a ter concavidade, depois de x0 ela passa a ter concavidade voltada para cima. Esse ponto x0 é dito ponto de inflexão. Ou x0, fx0 é um ponto de inflexão do gráfico da função. Tá? Então o ponto de inflexão nada mais é do que um ponto onde a função muda de concavidade. Antes dele ela tem uma concavidade, depois passa a ter a outra concavidade. Ou ela começa com concavidade positiva, no caso maior do que zero, concavidade para cima, e depois desse ponto passa a ter concavidade para baixo, ou começa com concavidade para baixo e depois passa a ter concavidade para cima. Isso é um ponto de inflexão. Tá? A gente vai para o próximo quadro, onde a gente vai ver que isso que a gente já fez e tudo isso que a gente já construiu, essa ferramenta, principalmente depois do teorema do valor médio, é suficiente para a gente analisar o estudo, fazer o estudo de vários gráficos de funções elementares, tá bom? Então, a gente vai pro próximo quadro, a gente vai construir o gráfico de um dado polinômio a partir das informações que a gente tem. Isso pode ser feito não só com o polinômio, mas com todas as funções elementares, desde que a gente consiga resolver os passos, consiga resolver todas as equações que sejam necessárias, tá bom? Então a gente vai pro próximo quadro. Então, pessoal, continuando, vamos olhar para o seguinte polinômio. f de x igual a x à quarta mais 4x ao cubo. Vou pegar de outra cor. X à quarta mais 4x ao cubo, obviamente está definido para todo número real. E a gente quer fazer o estudo do gráfico. O que é que a gente pode dizer sobre o gráfico dessa função? Porque a gente já sabe dela, tá? Primeiro a gente olha para as raízes, que são os pontos onde a função se anula, tá? Esse polinômio é igual a zero somente se x é igual a menos 4 ou x é igual a zero. Então essas são as únicas duas raízes desse polinômio. Apesar de ser um polinômio de grau 4, ele só tem apenas duas raízes. Tá? O comportamento desse polinômio em mais e menos infinito é mais infinito. Ou seja, quando x vai para mais infinito ou x vai para menos infinito, esse polinômio vai para mais infinito porque é um polinômio de grau par. E desde o começo do curso a gente já viu esse comportamento de polinômios, tanto de grau par quanto de grau ímpar. Tá? É um polinômio de grau par com coeficiente de líder positivo. Tá? Por isso é mais infinito. Então,
dependendo da função, você vai olhar para o que quais informações você consegue obter dela, inicialmente. Aqui não tem mais nenhuma relação, mais nenhuma conclusão importante que a gente possa ter a partir da função. A gente vai olhar agora para a primeira derivada dela, tá? Quando a gente olha para a primeira derivada, a gente vai ter um outro polinômio, que é 4x ao cubo, mais 12x quadrado, tá? A gente vai olhar para o sinal da derivada. A derivada vai ser maior que zero, somente se 4x mais 12 for maior que zero. Por quê? Porque a gente vai dividir por x quadrado. Como a gente está dividindo por x quadrado, não vai alterar o sinal. Isso vai continuar 4x mais 12 maior que zero. Isso ocorre somente se x é maior que menos 3 e diferente de zero. Porque lembra que no zero a função se anula também, tá? Ela vai ser zero, a derivada vai ser zero somente se eu estou em menos 3 ou eu estou em zero, tá? E a derivada é menor do que zero somente se 4x mais 12 é menor do que zero e x somente se x for igual a menos 3. Então o que é que eu tenho? Eu tenho que f' de x é menor que zero para x menor que menos 3 significa que ela é decrescente de menos infinito até menos 3, tá? Ela vai ser maior do que zero para x maior do que menos 3. Então ela vai ser crescente. Na verdade, você podia separar. Ela vai ser maior do que zero para x maior que menos 3 e diferente de zero. Então ela seria crescente entre menos 3 e zero e crescente entre zero e mais infinito. O que significa que ela é crescente para x maior que menos 3. Tá? Então a gente tem uma função que ela decresce de menos infinito até menos 3 e cresce a partir de menos 3. Só que como ela cresce? Tá? A gente, para isso, vai olhar a segunda derivada. O que é a segunda derivada nos diz? A segunda derivada é o polínômio de grau 2. 12x² mais 24x. Ela vai ser maior do que zero se x for maior que zero ou for menor do que menos 2. Vai ser igual a zero quando eu estou em zero e menos 2. E vai ser menor do que zero quando x for maior do que menos 2 e menor do que zero. Isso me diz que a minha função é côncava para baixo, entre menos 2 e 0. E é côncava para cima entre menos infinito e menos 2, ou 0 e mais infinito. Tá bom? E aqui a gente vai ter quem são os pontos de inflexão. Ela vem com concavidade para cima, de menos infinito até menos 2. Vai para a concavidade para baixo, entre menos 2 e 0. Portanto, menos 2 é um ponto de inflexão. Depois volta a ter concavidade para cima. Portanto, 0 também é um ponto de inflexão. Tá? Então, os pontos de inflexão dessa função são menos 2 e 0. Tá? E como é que fica o gráfico, então? Ele vem decrescente, de menos infinito até menos 3. Tá? O mínimo. Com isso daqui já é suficiente para a gente garantir que menos 3 é o mínimo global da função. E que essa função não possui, obviamente, máximo global, porque ela vai para mais infinito. Tá bom? Portanto, a gente vem de menos infinito, a gente vem lá de infinito. Quando o x vai para menos infinito, a gente vem lá de mais infinito, até chegar em menos 27, que é quando x é igual a menos 3. E ele vem tudo isso com concavidade para cima, aqui ele começa a crescer ainda, até quando x é igual a menos 2. Em menos 2 a gente tem um ponto de flexão, ele passa a ter concavidade para baixo, de menos 2 e 0. E aqui ele não cruza o gráfico, né? Ele não cruza, desculpa, o eixo, tá? Porque os únicos pontos onde ele intersecta o eixo é menos 4 e 0, tá? Então a gente tem os pontos de inflexão, menos 2 e 0, tá bom? E a partir daqui a gente tem uma função côncava para cima. E desde aqui ela é crescente, só que ela cresce com concavidade para cima, entre menos 3 e 2, depois com concavidade para baixo, entre menos 2 e 0, e continua crescendo com concavidade para cima a partir do 0. Então essa é a cara do gráfico dessa função. Aí tem todas as informações importantes que você poderia dar. Você poderia querer dar, por exemplo, o valor desse ponto de flexão, mas isso não é tão relevante assim. Então, com isso a gente já tem um comportamento geral desse polinômio. Tá claro? Isso pode ser feito com várias funções elementares. A dificuldade, do ponto de vista teórico, é muito baixa. A grande dificuldade vai ser resolver essas equações, encontrar essas soluções assim que pode ser que na prática seja viável.
tá bom? Mas do ponto de vista geral, você já tem toda a ferramenta para falar, para fazer o estudo do gráfico das funções elementares. De qualquer um âmbito das funções elementares, apenas olhando o comportamento da função, da sua primeira derivada e da sua segunda derivada. Tá claro? Então, até mais, pessoal.